Muito bem, vamos iniciar mais uma aula em Daniel 11. Precisamos muito, como sempre, da sabedoria, da revelação de Deus. Estamos falando sobre acontecimentos que têm a ver com acontecimentos passados, estamos relacionando com algumas coisas que para nós já aconteceram, eram todos acontecimentos futuros para Daniel, mas alguns aspectos, como nós temos estudado, têm acontecido já nos séculos antes da primeira vinda de Jesus, mas tem muito a ver com os acontecimentos finais. E nós estamos agora, já falamos um pouco sobre Antíoco e como ele representa o anticristo, como ele aponta para o que nós estamos chamando do último rei, porque o nome anticristo não é tão frequente na Bíblia como a gente pensa. Nós associamos muitas profecias corretamente ao anticristo, mas o nome anticristo não é tão utilizado. Então tem vários nomes no livro de Daniel, nunca é chamado de anticristo. Temos o pequeno chifre, temos esse rei do norte, tem essas profecias que falam sobre isso. Estamos associando muitas coisas que aconteceram com o antigo, tem a ver com acontecimentos do fim, mas estamos focando cada vez mais nessa parte do final que realmente, claro, nos interessa mais. Então vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos auxilie, sabendo que muitas coisas nós ainda não podemos saber. O próprio Daniel pediu explicações, algumas coisas Deus revelou para ele, outras coisas ele falou assim, sela, isso vai ficar claro só no tempo do fim. Mas é claro que essas coisas foram reveladas para que nós nos preparássemos e para que nós entendêssemos sobre as coisas que vão acontecer. Então vamos pedir ajuda de Deus para podermos discernir e receber isso com um coração aberto e preparado para o Senhor. Senhor Deus, nós acreditamos na Tua palavra, nós acreditamos que o Senhor tem interesse em revelar aquilo que é necessário. O Senhor sabe também que muitas coisas não são nem possíveis para nós agora. Existem aspectos que nos fariam mal, ou existem aspectos para os quais nós ainda não estamos preparados. Mas nós estamos estudando a Tua palavra, queremos ir até onde o Senhor pode nos conceder. Nós queremos nos abrir para a Tua revelação, queremos receber, assim como Daniel quis entender, Daniel orou e o Senhor revelou tantas coisas para ele, que nós também tenhamos esse coração que o Senhor se conecta, é um coração que faz o Senhor ter desejo de revelar aquilo que é importante para nós, para a nossa preparação. Então, Senhor, ajuda-nos, abre o nosso coração, os nossos olhos, mas ajuda-nos também a deixar na prateleira, deixar para o momento certo aquilo que ainda não podemos entender. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, só eu coloquei aqui, eu já falei sobre isso algumas vezes nas aulas, nas aulas anteriores, que esse capítulo 11 de Daniel é um capítulo mais longo, é a revelação que aquele mensageiro que apareceu no capítulo 10, o mensageiro divino, eu estou chamando de mensageiro porque algumas pessoas identificam como Gabriel, mas se Daniel chamou duas vezes o mensageiro que veio a ele, no capítulo 8 e no capítulo 9, Daniel disse que era Gabriel, porque ele não chamaria esse do capítulo 10 de Gabriel também? Eu tenho a impressão que não era Gabriel. Outras pessoas identificam com o próprio Jesus, como uma aparição dele antes da encarnação, como ele apareceu para Abraão, para Jacó, para Josué e vários outros, mas também a Bíblia não dá uma certeza disso. Não estou descartando, mas
o fato de que esse mensageiro enfrentou guerras precisava de ajuda de outros, parece que não é uma descrição de Jesus. Então, estou chamando de mensageiro divino. O mensageiro que veio para falar com Daniel, é essa mensagem que ele passou, é o capítulo 11 e uma parte do capítulo 12. Então, esse capítulo 11, ele pode ser dividido em várias partes. Eu estou colocando aqui em duas partes, que é a parte dos primeiros 20 versículos, como nós já vimos, que fala das duas dinastias que surgiram do Império de Alexandre o Grande. Então, os primeiros 20 versículos contam uma história de em torno de 150 anos de duas dinastias. Essas duas dinastias eram do sul, Ptolomeus, e do norte, os Seleucidas. Depois, assim, o que eu quero que você veja agora com esse... Assim, a gente tem falado isso, mas olhando dessa forma aqui, que os primeiros 20 versículos falam a respeito de uma história de várias décadas, né, de mais de 100 anos, dessas duas dinastias. Mas a partir do versículo 21 até o final do capítulo, fala a respeito do que nós estamos chamando do último rei. O último rei do reino do sistema humano. Ele não foi o último rei nem dos Seleucidas. Claro que houve muitos reinos depois disso. Então, Antíoco, a figura histórica de Antíoco Epifânio, ele não foi o último rei, mas ele foi uma figura, ele foi uma espécie de sinal, apontando, demonstrando várias coisas. E o que eu quero demonstrar aqui é que o objetivo desse mensageiro divino, o objetivo de Deus de falar com Daniel, era principalmente para falar desse rei. Os primeiros 20 versículos são uma preparação. De onde que veio esse último rei? Então, fala das dinastias, fala das guerras e de tudo que aconteceu, mas o objetivo do capítulo, tanto é que ocupa mais da metade do capítulo, é de falar sobre esse último rei. E esse último rei, ele faz um paralelo com o pequeno chifre do capítulo 7, o pequeno chifre do capítulo 8, com alguns acontecimentos das 70 semanas. Então, e temos também no livro de Apocalipse e em outros textos da Bíblia, nós temos várias referências a esse tempo e esse rei que vai aparecer. Então, o grande objetivo de Deus de mandar um mensageiro especial, um mensageiro muito especial, no capítulo 10, era de mostrar para Daniel várias coisas que aconteceriam, mas especialmente esse último rei que apareceria alguns séculos na frente para Daniel. Então, esse é o foco principal do capítulo 11 de Daniel, é falar sobre Antíoco, porém, como nós já mostramos, algumas coisas não se cumpriram nele, então nós entendemos realmente que não estava falando apenas da figura histórica, mas estava falando do último rei mesmo. Um dia vai surgir alguém, o anticristo, a besta, os nomes que são dados, o homem do pecado, de 2 Tessalonicenses 2. Um dia vai surgir, e é impressionante quando a gente pensa que podemos estar chegando muito próximo do fim. Se nós estamos bem próximos do fim, a gente não sabe qual a proximidade, mas é possível que esse indivíduo já exista, que ele já esteja por aí. Então, isso suscita um pouco de curiosidade, pode ser de temor, mas nós temos que saber como lidar com essas profecias. Então, do versículo 21 até o versículo 45 está falando, na sequência parece que está falando da mesma pessoa, mas como algumas coisas se referem ao tempo do fim, nem tudo se concretizou em Antíoco.
Então, esses últimos versículos também nós vamos dividir em 3 partes. A primeira parte, do versículo 21 a 30, que tem a ver, muitas pessoas consideram, não, essa parte se cumpriu na história, e até a segunda, segunda parte, algumas coisas já aconteceram na história. Mas todas essas coisas, mesmo aquilo que realmente dá para associar com o antigo, muitas coisas ainda vão acontecer, apontam para o fim. Mas essa é a parte do mistério. Então, para que nós tenhamos humildade, eu tenho enfatizado isso, para que nós tenhamos a atitude certa, nós não podemos, na minha percepção, nós não podemos, não devemos dizer, olha, essa parte de 21 a 30 já aconteceu, então não interessa. Não, tem muita coisa que já nos dá indícios, que descreve, que mostra como será esse homem do último tempo, o anticristo. Porém, tudo que aconteceu com o antigo vai acontecer igualzinho com o anticristo? Não sabemos. Então, tem muitos livros, muitas interpretações, muitas coisas escritas, inclusive algumas coisas por pessoas que eu respeito muito, e eu me coloco numa posição não de saber quem está certo e quem está errado. Devemos analisar tudo, devemos ponderar e devemos aguardar em Deus o momento certo para que Ele revele. Mas o que eu quero colocar sim, Deus revelou muita coisa. O capítulo 11 tem muitos detalhes. Entendendo que esse texto, do versículo 21 a 45, em maior ou menor grau está falando do anticristo, se torna a passagem bíblica com mais detalhes, com mais informações na Bíblia inteira sobre o anticristo. Então é um capítulo muito importante. Agora, é claro que nós não podemos decifrar todas as coisas, mas podemos avaliar, podemos comparar e podemos guardar tudo no coração e ir acompanhando e pedindo ao Senhor para nos dar entendimento à medida que as coisas vão acontecendo. Então, do versículo 21 a 30 tem a ver com como Antíoco chegou ao poder, a sua ascensão, suas guerras, as suas estratégias, a sua maneira de agir para consolidar o poder. Então tem a ver com os primeiros anos. O Antíoco histórico governou durante 12 anos. Então isso aqui tem a ver com a primeira metade, mais ou menos, assim, uma parte dos primeiros anos, um pouco, talvez até um pouco mais da primeira metade, porque realmente essa segunda parte, que é sua investida contra o povo da aliança, contra o povo de Israel, durou até aproximadamente 3 anos e meio. Então, seria a parte final do governo dele. Então, os primeiros anos, aqui nos primeiros versículos, fala a respeito de como ele chegou ao poder, de como ele foi demonstrando suas tentativas de consolidar o poder, de ampliar o poder e tudo mais. A letra B, né, a segunda parte desse trecho sobre ele, fala sobre como ele se voltou especificamente contra o povo de Israel. Antes disso, ele interferia, tem a história de como ele tirou um sumo sacerdote, colocou outro, depois um terceiro fez uma oferta melhor ainda do que o segundo. Então, houve algumas coisas que aconteceram em relação ao povo de Israel nos primeiros anos, mas essa parte aqui, que nós vamos focar um pouquinho mais hoje, é onde ele se volta especificamente contra o povo de Israel. Ele se frustra lá no Egito, ele não consegue o objetivo total dele no Egito e ele vai com muita ira contra o povo de Israel. Então nós vamos examinar isso aqui um pouco mais hoje. Essa parte assim específica do versículo 31 a 35. Essa parte se cumpriu também em algumas partes na história, mas tem muito a ver com o futuro. Nós já falamos sobre isso em aulas passadas, mas vamos falar um pouco mais sobre isso depois. E a última parte
que é do versículo 36 em diante. Alguns comentadores colocam isso como essa é a parte que se refere ao anticristo. Eu penso que não, eu penso que toda a descrição, Deus falou com Daniel com tanto detalhe sobre essa figura histórica, porque ele tinha realmente toda essa figura, todos esses acontecimentos tinham muito a ver com o anticristo. Por isso que Deus deu tanta revelação para ele. Não seria uma coisa só do tempo final. Então, mas algumas pessoas acham que só do versículo 36 em diante, porque é a parte que menos consegue, que é menos possível você conseguir uma interpretação histórica de toda essa descrição, de toda essa profecia, é que menos tem a ver com antigo histórico. Tem muitas coisas que não são possíveis para você fazer uma análise, né? Então, essa parte aqui trata especificamente do anticristo. Tem várias coisas que tem a descrição dele, mas trata mais detalhadamente de como o anticristo vai lutar contra outros países na região. Ele cita vários países, várias campanhas, e são coisas que não aconteceram com o Antíoco. Então, tem um aspecto que nenhuma outra passagem bíblica trata com tantos detalhes como esse aqui. Mas esse aqui vai ser para uma aula futura, né? Nós vamos nos voltar para isso. Então, vamos ler a partir do versículo 30. Eu vou voltar no versículo 28, né? Já falamos um pouco sobre isso na última aula, mas nós vamos falar aqui, então, sobre como que entra, como que faz a transição. Antíoco, figura histórica, ele tem toda essa ambição de conquistar o Reino do Sul, ele quer ampliar o poder, ele quer ser um grande, ele se frustra. No versículo 28 fala que ele se voltará para sua terra, isso um pouco antes, com grande riqueza, e o seu coração será contra a Santa Aliança. Estou começando nesse versículo porque fala da sua ira, da sua tensão, do seu foco contra a Santa Aliança. E já falamos um pouco sobre isso. Só lembrando que existe uma ira de Satanás contra os propósitos de Deus. Desde o princípio, desde o jardim do Éden, quando nem tinha o pecado ainda, Satanás estava tentando impedir o grande plano de redenção, porque ia ser o fim de qualquer ambição, de qualquer esperança da parte de Satanás de levantar um reino rival e de conseguir alguma coisa contra Deus. Então, durante toda a história, a descendência da mulher, a descendência da serpente, nós temos essa grande guerra e em alguns aspectos são meio misteriosos, a gente não conhece muito. A Bíblia não nos dá assim, maiores detalhes sobre por que Satanás agiu assim, como é que funciona, como é que foi a queda dos anjos, quem que eram os filhos de Deus em Gênesis 6. Então tem muitas coisas meio misteriosas, meio sem detalhes. Mas o que nós sabemos em toda a história é que essa ira contra a aliança de Deus, contra o que é a Santa Aliança? É um plano de Deus de destronar Satanás, de derrotar Satanás por meio dos homens, por meio da humanidade, mesmo a humanidade que já tinha caído no Jardim do Éden. Então, Satanás tem esse desejo, esse foco, ele quer derrotar o plano de Deus. E Deus, então são dois estrategistas, né? Eles estão bolando planos, eles têm estratégias. E Deus age de uma forma, também a gente tem falado várias vezes, que ele não se importa. Existem coisas que são mantidas em segredo. A Bíblia fala de mistérios.
Mas tem muitas coisas que são reveladas nas Escrituras. Satanás tem acesso às Escrituras. Ele citou as Escrituras para Jesus na tentação. Satanás, claro, ele tem acesso às Escrituras, à Bíblia. Então, Deus não faz questão de esconder essas coisas. Ele tem uma maneira que ele sabe que Satanás não vai entender, não vai saber como isso vai derrotá-lo, mesmo falando. Então, Satanás tem uma estratégia, Deus tem uma estratégia. Esse último rei, como todos os reis humanos, eles são inspirados, eles são empoderados, eles são guiados pelo príncipe deste mundo. O poder, mesmo o dinheiro, que Deus pode usar o poder, Deus pode usar dinheiro, Deus pode usar pessoas em posições de autoridade, mas o poder no sistema humano, o poder faz parte das fortalezas de Satanás. Então, quando alguém assume poder, quando alguém ambiciona poder, e aí tem várias ramificações, né? O dinheiro, a fama, o status, a tentativa de dominar outros, tudo isso, sim, são aspectos de que quando alguém entra nisso, ele está entrando num poder secreto, né? É como aquelas histórias, né? do anel, aquelas histórias épicas, né? Me fugiram todos os nomes agora, né? Mas assim, tinha um anel que tinha um poder, as pessoas pegavam aquele anel e mesmo sem querer fazer o mal, aquele anel exercia um poder e uma contaminação sobre as pessoas. Então, o poder humano, né, do Tolkien, né, o autor é Tolkien, né, que escreveu, né, sobre, né, tem várias partes daquelas histórias, né, foram transformadas em filmes, né? Então, esse anel que era perigoso e que transformava e que afetava as pessoas. Então, o sistema do mundo, o poder, o dinheiro, a fama, né? Todos esses aspectos são coisas que contaminam e que levam a pessoa para essa esfera que é dominada por Satanás. Então, todos os reinos humanos, né, que vimos em Daniel, Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, mas todos os reinos humanos, eles participam desse poder, eles participam desse espírito, eles são imbuídos, eles são fortalecidos, eles recebem inspiração desse poder que vem do maligno. Mas o último rei, ele terá isso em medida maior, como temos visto. Então, a ira dele, ele quer dominar todo mundo, ele fica irado contra o Reino do Sul, ele tem outros inimigos, ele luta, ele quer dominar, ele tem ira contra todos os adversários dele, mas ele tem uma ira especial contra a Santa Aliança. E vimos que isso, na história, aconteceu porque os judeus de todos os povos daquela região, daquele domínio, eles eram os únicos que resistiam. Não, e nem todos eles. Tinha alguns dos judeus, alguns partidos, algumas pessoas no poder que também se aliavam a esse poder, a essa ambição por poder e que se sujeitavam à cultura que Antíoco queria impor. Então, mas os judeus, eles eram os únicos que resistiam. Então, isso foi uma das causas da ira de Antíoco contra eles, mas tinha algo mais profundo do que isso. Isso é inspirado por Satanás. Por exemplo, Hitler, no século passado, ele tinha uma razão para ter uma razão aparente, né, para ter ódio contra os judeus, porque, de acordo com a visão dele, depois da derrota vergonhosa de Alemanha na Primeira Guerra Mundial, os judeus
muitos dos quais eram banqueiros, tinham dinheiro, emprestavam, eles continuavam sendo ricos, sendo que a maioria dos alemães estavam com inflação enorme, estavam enfrentando pobreza, desemprego e tudo mais. Então ele tinha uma ira contra o povo judeu, porque ele os considerava causa das desgraças deles e queria aniquilar. Mas a ira de Hitler contra os judeus ultrapassava em muito, assim, mesmo que ele considerasse os judeus como causas, nunca seria suficiente para explicar a ira satânica e a criatividade, o esforço, o empenho que eles tiveram para criar o Holocausto. Então isso é algo que continua ao longo dos séculos, é só estudar a história dos judeus, a gente vê essa ira se manifestando em muitas épocas. Então, ele tem uma ira contra a Santa Aliança. Agora, também um parênteses importante, não dá para estudar o cumprimento de profecias, as coisas que fala aqui em Daniel 11, em todas as profecias do tempo do fim, não dá para ignorar o propósito de Deus envolvendo Israel. A ideia que muitos têm hoje de que Israel não tem mais importância no plano de Deus, já acabou, passou, agora tudo é o povo que crê em Jesus. Isso não é bíblico, há muitas profecias que mostram que tem algo específico que vai acontecer com Israel. Por outro lado, existem pessoas, linhas de interpretação escatológica que colocam como se tudo fosse a questão dos judeus. Até mesmo essa interpretação dispensacionalista de que a igreja será arrebatada antes de todos esses acontecimentos finais e que o plano de Deus vai ficar na terra, vai ficar só com a nação de Israel, mas os que creem em Jesus já vão estar fora da terra. Então é como se o plano do fim, as coisas que vão acontecer no fim, envolvessem só Israel. A igreja já está fora. Isso também é errado. Então, eu estou dizendo isso para dizer, esta santa aliança que tem a ver, na época de Antigo, com o povo de Israel e que tem uma aplicação para o tempo do fim, não envolve somente o povo de Israel, os judeus. Mas esta santa aliança, a Bíblia fala em Efésios que nós fomos incluídos. Nós fomos, Romanos 11, nós fomos enxertados. Em Efésios 2 fala que nós que antes não tínhamos ligação com as alianças de Deus, nós fomos incluídos, nós não somos mais peregrinos, nós fazemos parte. Então, nós temos uma parte nisso, e a santa aliança que causa indignação e ira dessa figura do anticristo também visa aqueles que estão em aliança com Deus. Então, é muito importante entender essas duas coisas. Então, versículo 28, ele tem o seu coração contra a santa aliança, ele faz o que lhe aprouver. Deus permite que esse último rei tenha muito poder. A ambição de todo homem, não é só dos reis, a ambição de todo homem, de toda mulher eu quero fazer o que eu quero. Isso vem desde o Jardim do Éden. Nós queremos ser independentes, nós queremos fazer de acordo com a nossa própria cabeça, nós queremos fazer a nossa própria vontade. Mas todos nós temos limites. Pela sociedade, cada pessoa, por mais poderosa que chegue a ser, não consegue fazer tudo o que quer. O anticristo, né, essa figura aqui, numa medida maior do que outros reis anteriores, do que outras figuras anteriores, fala várias vezes nesse capítulo 11 que ele vai fazer o que ele quiser. Então, ele vai ter, assim, lógico, ele também enfrenta situações em que ele se frustra, mas em muitas áreas ele faz o que ele quer. Então, versículo 28. Aí no versículo 29, ele vai mais uma vez contra o sul, não consegue, no versículo 30, mas aqui que eu queria retomar. Então, no meio do versículo 30, fala, ele voltará
vamos dizer assim, do seu fracasso, da sua frustração no Egito, e se indignará contra a Santa Aliança e fará como lhe apraz. Então, ele perdeu o seu objetivo, perdeu a sua força no Egito, mas ele se volta contra a Santa Aliança e fará como lhe apraz. E aí ele volta também e se alia, se liga aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. Então, dentro, olha só, isso aqui, esses aspectos são importantes, já falamos um pouco sobre isso, mas se você está com seu esboço, que está aqui disponível, né, para essa aula, estamos falando sobre os últimos acontecimentos, e o tema da nossa aula hoje é que, depois de várias coisas que acontecem nos versículos anteriores, agora nós estamos falando sobre o tempo do fim, que a Bíblia fala de 3 anos e meio, tem muitas coisas que não entendemos muito exatamente como acontecerá, mas o assunto aqui são o último rei, mas ele tem uma parte do reinado dele, então nós estamos agora na parte do último rei que fala dos últimos acontecimentos. Então, desses últimos acontecimentos, tem várias coisas, tem um acontecimento que é central. Então, como que isso é descrito aqui, já falamos sobre esse assunto em Daniel 8, eu fui conferir hoje, acho que faz 6 meses por aí que nós estudamos Daniel 8, e tem uma aula que inclusive tem esse título, Abominação da Desolação. Então, como já falamos várias coisas sobre esse ato, qual é o ato central? Qual que é o ato mais importante? É muito interessante ver como Deus vai chegando a sua lente perto e focando numa coisa. Então, de todos os acontecimentos que Deus mostrou para Daniel, tem o último rei. Esse é o cara que nós queremos ver. E de tudo que vai falar sobre esse último rei, tem coisas que fala antes desse ato central e tem coisas que fala depois. Mas o centro, o foco central, no capítulo 11 não vai descrever muito esse ato, mas é o ato central. Então, o ato central, o ato mais significativo, o ponto central desse último rei e dos últimos acontecimentos, chama-se Abominação da Desolação. Então, o que nós queremos ver mais ou menos, eu vou ler agora na sequência, né, porque vimos assim que, como tem aqui no esboço, o primeiro aspecto, como é que chega nesse ponto? Como é que esse rei, esse anticristo, como é que ele chega a esse ato central? O que motiva, o que conduz para esse ato central? É a sua ira contra a Santa Aliança. Por que ele tem ira contra a Santa Aliança? Porque as pessoas que estão em aliança com Deus não cooperam com ele. Lembra daquela figura no livro de Esther, que aquela figura chamada Emã, ele tinha uma grande ambição. Ele queria, assim, tinha um rei, ele a princípio ele não estava tentando tirar o rei do seu lugar, mas ele tinha uma ambição de ser abaixo do rei o que mandasse em tudo. E ele estava conseguindo isso, né? Aí esse Amã, ele queria que todos se prostrassem diante dele, era uma figura do anticristo, ele queria essa adoração, de ser assim, totalmente leal e de se curvar diante dele. E quem é que não cooperava com ele? Quem é que não se sujeitava? Mordecai, que era dos judeus. E por que Amã ficou irado e foi pedir ao rei que pudesse destruir todos os judeus? Né? Era algo além da ira de um homem. Eu quero mostrar
que Amã poderia ter ficado muito irado com Mordecai, que era ali daqueles que estavam diante do rei. Então ele poderia ter falado assim, olha, minha ira é contra Mordecai. Eu quero acabar com esse homem que não coopera, que não se sujeita. Mas ele tinha algo, uma inspiração satânica de um desejo de aniquilar, de destruir todo o povo de Mordecai. E eu quero dizer, como eu disse em relação a Hitler e muitos outros na história, que a ira que as pessoas têm, a ira que existe entre os árabes, é porque os judeus tomaram a terra dos palestinos. Gente, não tem essa explicação, assim, isso não explica tudo. Porque, no fim das contas, a gente vê que muitos árabes de outros países não se importam muito com os palestinos. Então, por que essa ira? Por causa da religião dos judeus, eles estão disputando o monte do templo, o mesmo lugar sagrado. Mas tem uma ira que é muito além de explicações naturais, na ONU, entre os países islâmicos e assim por diante. Então, esse homem, ele tem uma grande ira, uma ira inexplicável contra o povo da aliança, ok? Então esse é o primeiro ponto. Agora, ele se une, e esse aspecto eu acho que é muito significativo, porque ele, o anticristo, o Antíoco, nessa época, ele se une, isso aconteceu na história também, ele se uniu àqueles que eram infiéis à aliança, inclusive entre os sacerdotes, entre as pessoas que estavam ali no poder, abaixo dele, mas estavam no poder. Tinha posições de autoridade. Então, ele se une, no final do versículo 30, ele se une aos que desampararam, aos que se romperam com a Santa Aliança. Então, isso significa que vai haver muita traição, vai haver um grupo de dentro, se nós estivermos falando de Israel, vai haver, como no tempo de Antíoco, vai haver traidores entre os próprios judeus. Se nós estivermos olhando para o que pode acontecer com a igreja, vai ter uma ala, vai ter uma corrente, vai ter um partido de pessoas de dentro da igreja que se aliam com o anticristo. Isso aconteceu na Alemanha com Hitler. As igrejas oficiais se aliaram a Hitler. Isso aconteceu na China comunista. A China colocou, tem que ter uma igreja oficial. Algumas igrejas aceitaram essa posição, até hoje. Então você tem uma igreja oficial, aconteceu na Rússia, isso sempre tem acontecido, de uma parte da própria igreja, daqueles que se dizem fiéis a uma aliança com Deus, eles se aliam se unem com a força que é contra Deus. Então, isso é o que acontece aqui. Então, ele atende os que estiverem desamparados da Santa Aliança. Várias coisas vão preparar as pessoas para cair na armadilha do anticristo. Uma nós já temos visto, é não ter amor pela verdade. E outra coisa que pode ser considerado como muito relacionado é não ter fidelidade à aliança. Aliança com Deus e aliança uns com os outros. Se para Deus, a pessoa que não tem aliança, as pessoas que não respeitam, que não honram pais e mães, pode ser natural, pode ser espiritual, pais e mães espirituais, pessoas que não honram, não respeitam aliança, são pessoas que serão presas, são pessoas que cairão na lábia, nos enganos do anticristo. Então Deus dá muita importância a isso. Davi, o rei Davi, que realmente apontava muito para o rei Jesus,
ele cometeu pecados sérios, mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque ele foi muito fiel a Deus, ele amava a verdade, então quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele se humilhou, ele não procurou um jeito de escapar da verdade, e ele honrou as alianças que ele tinha. Davi era um homem que honrava as alianças. Então, assim, com o rei Saul, que estava perseguindo durante anos antes dele se tornar rei, Davi tinha muito respeito. Eu não posso levantar minha mão contra o rei Saul, contra o ungido de Deus. Ele foi fiel às alianças que ele tinha com Jonatas, ao descendente de Jonatas. Tem muitos exemplos de como Davi era um homem de aliança. Então, eu quero colocar isso, sim, são aspectos que podem nos proteger dos enganos e das armadilhas do tempo do fim. Amor à verdade e respeitar, honrar e guardar alianças. Então, final do versículo 31 e o início do versículo 32, né? Ele fala aos violadores da aliança. Oh, desculpe, eu pulei um versículo. Final do versículo 30. Então, ele atende aos que estiverem desamparados à Santa Aliança. Então, agora o versículo 31. 31 eu coloquei aqui que o versículo 30 ele faz parte dessa primeira história, mas o versículo 30 já começa essa segunda parte, por isso que ele está nas duas sessões. Mas o versículo 31 é o versículo em Daniel 11 que fala desse ato central. O ato central desse último rei. Qual foi a coisa mais importante que ele fez? Versículo 31. Dele sairão uns braços, umas forças. Então, ele tem ira contra a Santa Aliança, ele se une aos que são infiéis à aliança, e dele sairão forças ou braços que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então, esse é o ato central, esse é o ponto. Já falamos sobre isso nessa aula que já mencionei, quando estudamos Daniel 8. Nós vamos só chamar atenção para alguns aspectos aqui, mas para ter mais informações, lemos vários textos que falam sobre essa abominação da desolação. Mas é claro que ainda falta muita coisa para a gente entender, para a gente ter uma ideia do que é. O meu propósito, e eu sinto que, não estou dizendo que outras pessoas não possam ter ter revelação, estudar outros aspectos. Eu, particularmente, eu não sinto que Deus tenha me dado revelação e questiono um pouco se realmente Deus já mostrou com clareza para seu povo o que significa abominação da desolação e vários outros aspectos dos acontecimentos finais. Eu já falei assim que existem dois extremos. Aqueles que acham, não, isso tudo é muito complicado, não quero nem saber disso, eu não quero estudar, eu passo reto, não examino esses textos, não quero saber, tudo muito confuso, ninguém pode saber. Isso é errado porque Deus revelou essas coisas para que a gente estudasse, para que a gente se debruçasse sobre esses textos. E também não devemos ter a ideia de que nós sabemos de tudo que vai acontecer. Tem muitas coisas que, para mim, eu creio, ainda são muito encobertas em mistério. Então, eu não sei dizer exatamente o que é abominação da desolação, mas o meu propósito é mostrar que nessa profecia, nessa revelação, essa abominação é a parte central. O último rei é o assunto principal do capítulo e a coisa principal que ele faz. Por que é a coisa principal? Na verdade, esse texto fala de muitas outras coisas. Pode parecer que não seja exatamente o foco do capítulo, mas eu vou mostrar que realmente para Daniel, para o povo de Deus, esse era
o fato central de tudo que ia falar. Por que esse rei, por que essa figura, esse pequeno chifre, por que é tão importante? Por causa de algo que ele fez. E esse algo que ele fez chama-se abominação da desolação. Então vamos ler o restante e depois vamos procurar entender pelo menos alguns aspectos que podem nos ajudar. Então, versículo 31 é o acontecimento central. No esboço, nós temos então que as coisas que preparam, que vêm antes do ato central, é a sua ira contra a Santa Aliança e a sua aliança feita com aqueles que são infiéis à aliança. Daniel 9, no último versículo das 70 semanas, fala ele, que é aquela grande controvérsia. Quem que é o ele? Ele fará aliança com muitos durante uma semana. Muitos, eu inclusive, tenho a tendência de pensar que é o anticristo. Ele fará aliança com muitos durante uma semana. Então, o anticristo faz aliança, mas ele tem adeptos, ele consegue apoiadores entre aqueles que são desleais, entre aqueles que quebram a aliança. Ele faz aliança com estes. Então, isso aqui fica muito claro nesse contexto aqui, que versículo 30 fala aqueles que desampararam, versículo 32, aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Como que nós podemos... eu jamais vou seguir o anticristo, eu jamais vou ser enganado. Não tenha tanta certeza assim. Porque em Mateus 24, Jesus diz que se fosse possível, o engano será tão forte, vai haver sinais sobrenaturais. Em Apocalipse 13 fala de chamar fogo do céu. Ele vai fazer muitos sinais fortes, Tessalonicenses, várias passagens falam a respeito dos sinais que ele vai fazer. Mas não só de sinais sobrenaturais. Ele aqui fala no versículo 32, ele vai perverter com lisonjas. Ele dá prêmios. Ele distribui riquezas. Ele premia aqueles que o apoiam. Então, existem áreas do nosso coração que nós não conhecemos direito. Você não sabe até que ponto você irá, se sua vida estiver em jogo, se a vida da sua família estiver em risco, se aparecem situações em que você pode ser tentado a conseguir algo que você sempre quis. Nós temos visto exemplos de pessoas, pais e mães, que cometem atos contra os próprios filhos. Por quê? Como pode ter um sentimento mais forte do que o sentimento de uma mãe por seu filho? Tem uma história que está nas notícias agora, a respeito de uma mãe que contribuiu para a morte do filho por causa de uma área escusa no coração, que ela queria algo, e esse algo, poder, conforto, dinheiro, posição, essas coisas podem perverter de uma forma muito profunda. Então, aqui ele está dizendo que ele vai perverter as pessoas que violam a aliança. E aí fala, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Bom, os versículos a seguir, esses versículos aqui, dessa parte aqui, o que vai acontecer em seguida, depois que ele faz essa profanação do santuário. Então, no esboço eu coloquei que esse ato central do anticristo tem a ver com o santuário. Então, vamos guardar esses pontos. Ele vai profanar o santuário. Ele vai tirar o sacrifício contínuo. Nesse versículo de Daniel, o versículo 31 não fala, mas no versículo 36, que começa a última parte, no versículo 36 fala
que ele vai falar coisas espantosas contra o Deus dos deuses. E isso tem muitas passagens que falam do pequeno chifre, que tem uma boca, que fala coisas absurdas. Isso fala em Daniel, fala em Apocalipse, fala em Tessalonicenses 2. Então, uma característica desse anticristo é que ele vai profanar o santuário, esse ato. Por que esse ato é considerado o ato central? Porque desde o começo, qual foi a semente que a serpente tentou plantar e plantou no coração do homem e da mulher? Qual foi a semente que ele colocou? Ele perguntou, por que vocês não podem comer do fruto dessa árvore? Porque Deus proibiu. Ele falou que se a gente comer, a gente morre. Satanás falou assim, não, vocês não vão morrer. Mas Deus sabe que esse aí seria o caminho para vocês serem como Deus, que é exatamente o que Lúcifer queria. Os profetas Isaías e Ezequiel, os dois, que falam a respeito de rei da Babilônia, rei de Tiro, falando da queda de Lúcifer, eles mostram que a semente do mal no coração desse anjo da guarda, desse anjo que era o mais belo de todos, a semente era que ele queria ser mais. Ele queria ser mais do que o próprio Deus, ele queria ser independente de Deus, ele queria ter o conhecimento do bem e do mal, ele não queria depender, e essa foi a semente plantada no coração do homem e da mulher no Jardim do Éden. Então, esse último rei, ele vai dar vazão completa a essa semente. A semente plantada desde lá atrás vai encarnar, vai produzir seu fruto máximo. Por isso nós também falamos que a encarnação da semente de Jesus Cristo em nós, pelo novo nascimento, também vai dar seu fruto máximo na mesma época. Então esse anticristo, ele vai se exaltar, ele vai profanar o santuário de Deus. Em 2 Tessalonicenses 2 fala que ele vai se assentar no trono de Deus como se ele fosse o próprio Deus. Ele vai fazer afrontas como nunca antes alguém fez. E olha que já foram feitas muitas afrontas a Deus na história. Então ele vai fazer uma afronta máxima a Deus. Então, esse ato da abominação, da desolação, é algo que se relaciona com isso. Neste momento, eu não quero pensar, será que vai ter um terceiro templo? Ele vai recomeçar o sacrifício de animais? O anticristo vai entrar no Santo dos Santos, daquele templo de Jerusalém? Isso tudo é possível, eu não sei, eu realmente não sei. Tem muito a ver, as profecias, como eu acabei de dizer, as profecias têm muito a ver com Jerusalém, com Israel. Mas não é só com esse lugar. Tem a ver com a Santa Aliança. Tem a ver com uma consumação, com uma culminação de tudo que Satanás quis fazer contra Deus. Ele vai, como a Bíblia fala de Judas que traiu Jesus, fala que na última ceia, Satanás entrou em Judas, porque ele abriu a porta, ele deu lugar, e Satanás entrou em Judas, e ele é chamado de filho da perdição. Então, algo semelhante, mas muito maior, vai acontecer com o anticristo. Ele vai dar lugar para essa ambição. Então, essa abominação da desolação tem a ver com o que vai ser exatamente. Eu não acho que é uma coisa vaga, uma coisa só teórica. Eu acho que é um ato, eu acho que é algo específico, algo concreto. Mas nesse momento, pelo menos eu sinto que o importante não é pensar, bom, então vai ser o terceiro templo. Então, nessa época já tem sacrifícios. Pode ser, isso é possível. Eu não consigo muito visualizar isso,
no mundo do século XXI, fazendo sacrifício de animais em Jerusalém. Não consigo muito visualizar isso. Mas, como eu já disse, isso não significa que não vai acontecer. Mas eu penso que nós não devemos limitar, que nós não devemos pensar, bom, assim, o anticristo tem a ver só com Israel, tem a ver com o templo, tem a ver só com aquilo lá. Não, isso tem a ver com algo que vai acontecer no último tempo, vai ser uma coisa, o anticristo é alguém do Oriente Médio, isso vai atingir só aqueles países de lá, não. Pode ser que seja envolvendo os países do Oriente Médio, mas vai ter algo que vai afetar o mundo inteiro, porque Apocalipse 13 fala que o mundo inteiro vai admirar, que o mundo inteiro vai adorá-lo. Então tem algo que está acontecendo, que vai acontecer, que vai envolver outras pessoas. Mas o meu sentimento, né, quantas pessoas esses dias falaram, né, alguém falou assim, será que tem a ver porque estão combinando a quebra de patentes para que tenha vacinas para o mundo inteiro. Será que já é o anticristo? Porque estão falando de sistema de saúde, regras para o mundo inteiro. Gente, eu não sei, a gente não sabe o que vai acontecer, o que vai preparar o caminho para isso. Mas quando nós ligamos as profecias com coisas exteriores, com coisas específicas, se a marca da besta é um chip, então é só eu não aceitar nenhum chip que entra no meu corpo. Não é tão simples assim. Então, o que eu quero dizer, o que eu quero focar aqui é o que é essa abominação da desolação. Então, por isso que eu estou tentando relacionar com o que está escrito aqui. Tem a ver com a história passada, mas nem sempre vai ser exatamente como foi na história passada. Então, tudo isso são aspectos que nós não sabemos ainda como serão. Então, essa abominação tem relação com o santuário de Deus, profanar o santuário de Deus. Será que isso é só um templo material? Ou será que será a profanação de um santuário espiritual também? Será que esse homem da iniquidade que descreve em 2 Tessalonicenses 2, será que isso tem a ver com alguém, assim, porque a Bíblia fala que o espírito do anticristo já atua no mundo. Já atua, mesmo em Tessalonicenses 2 fala que já está atuando. O mistério da iniquidade já atua. Então, como que isso está operando? Como que isso está se manifestando? Nós não podemos limitar a uma ação dentro de um templo literal. Nós precisamos entender que já tem princípios disso e que não é tão fácil para se identificar como algum tipo de governo mundial, algum tipo de estratégia para vacinar ou para ter saúde. Nós precisamos nos libertar um pouco. Vamos ficar atentos, sim. Vamos ficar atentos. O poder que é usado para o bem pode ser usado para o mal. A vacina é uma coisa boa, mas os princípios estabelecidos para a vacina podem ser usados para o mal também. Mas vamos tentar ir além dessas coisas mais exteriores e pensar em o que é o santuário de Deus. Como que esse santuário de Deus vai ser realmente profanado? Então, tem relação com o santuário de Deus, tem relação com a exaltação contra Deus, vai ser algo, uma afronta a Deus, muito provavelmente explícita, mas tudo isso a gente precisa entender porque existem coisas que afrontam Deus quando a pessoa usa o nome de Deus. Pessoas que estão na igreja, que são considerados como representantes de Deus, podem afrontar Deus. Então nós precisamos ter muito discernimento, porque essa quebra de aliança, essa aliança impura entre forças da igreja
e as forças do anticristo, precisamos ter muita atenção para isso. Como que o anticristo alcança o que ele quer alcançar? Ele vai usar as pessoas que são infiéis à aliança dentro do povo de Deus. Isso pode acontecer em Israel, mas pode acontecer também na igreja. Ele vai fazer uma interrupção do sacrifício contínuo. Isso é muito enfatizado no livro de Daniel, que a abominação da desolação é algo que interrompe, que para os sacrifícios. Para eles, naquela época, esse sacrifício contínuo era uma coisa que representava a ligação diária com Deus. Todos os dias, um sacrifício era oferecido a Deus. No tempo de Daniel não tinha o sacrifício, mas ele fazia orações 3 vezes por dia. E lembra que houve, no capítulo 6 de Daniel, já no tempo do Império Persa, houve uma tentativa de interromper os sacrifícios diários que Daniel fazia. Eles fizeram o rei assinar um decreto para que ninguém pudesse fazer orações a nenhum outro deus, a não ser o imperador, o rei. Então, eles tentaram impedir, interromper os sacrifícios diários. Então, como que vai ser isso? Eu não sei, estou colocando alguns pensamentos e para a gente, eu quero ir mais assim, nas circunstâncias, o que descreve, quais são os princípios. E aqui eu estou seguindo o esboço, né? A perseguição dos santos. Então, quais foram os aspectos que levaram para essa abominação e que fizeram parte dessa abominação? A perseguição dos santos, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Esse é o ato central que o último rei praticou. Nós já falamos vários desses aspectos, falamos em outras aulas, então só vou lembrar. Jesus, em Mateus 24, Mateus 24, 15. Jesus falando sobre os últimos acontecimentos, os discípulos perguntaram, e ele foi falando, vai ter reinos, guerras, reinos se levantando contra reinos, vai haver terremotos, vai ter perseguição. E ele fala, essas coisas são o princípio das dores. E ele fala, no versículo 14, estou falando de Mateus 24, ele fala que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho. E depois virá o fim. E no versículo 15 fala assim, então quando vocês virem a abominação da desolação que Daniel profetizou, então você sabe que é hora de correr. Não vai dar tempo de voltar para dentro de casa. Orem para que isso não aconteça no inverno, que vai ficar difícil de fugir. Então ele fala de um acontecimento. Então a primeira coisa que Jesus mostra nessa afirmação de Mateus 24 é que a abominação da desolação que Antíoco fez, porque ele fez uma abominação. Ele sacrificou um porco no altar sagrado do templo. Ele colocou uma estátua de Zeus dentro do templo. Então, ele profanou e parou com os sacrifícios. Então, isso aconteceu antes de Jesus, 160 anos antes de Jesus nascer. Então, Jesus está dizendo, não foi aquilo lá não. A profecia de Daniel vai se cumprir. Muita coisa do que Jesus fala em Mateus 24 pode se referir à destruição de Jerusalém no ano 70. Mas no ano 70 não houve uma profanação do santuário. Não houve uma abominação da desolação. E Jesus relaciona os acontecimentos com o fim
de uma grande tribulação final e que Jesus, o Filho do Homem, virá nas nuvens. Então, claramente, isso não aconteceu no ano 70. Então, Jesus está falando sobre algo que marca o início, e nós não vamos ter tempo para conferir com todas as outras passagens, mas eu só queria dizer, lembrar que dessas visões de Daniel, né, Daniel 2 não fala sobre isso, Daniel 7 não fala sobre a abominação da desolação, mas fala sobre alguns aspectos ligados ao pequeno chifre, à perseguição, e fala de uma coisa que em Daniel 7 fala que esse pequeno chifre vai tentar mudar as leis e os costumes e as datas. Então, isso poderia ser uma das consequências, isso poderia ser um dos aspectos da abominação da desolação, mas não chama disso. Agora, Daniel 8, que eu acho que não teremos tempo de reler hoje, mas Daniel 8 fala de um pequeno chifre que vai se exaltar contra até o comandante dos exércitos, que é Jesus, vai se exaltar, vai pisar no santuário, então ele faz essa mesma ligação com o santuário. Ele fala que vai trazer desolação, ele fala de interromper os sacrifícios, de jogar a verdade no chão, e depois um anjo perguntando para o outro, fala assim, até quando vai durar esse terror, essa abominação que causa desolação? Então, em Daniel 8 é onde primeiro aparece esse termo e tem várias outras informações sobre isso lá. Mas mostra que é o ato central. O que é que esse pequeno chifre faz? Como que ele se exalta contra Deus? Profanando o santuário de Deus e interrompendo os sacrifícios. Então, em Daniel 8, esse acontecimento é central. Em Daniel 11, nós estamos vendo aqui que de tudo que fala sobre Antíoco é a partir desse momento que começa realmente a perseguição contra o povo de Deus de uma forma mais intensa. Então, isso tem, e Jesus falou, deu a entender assim, que agora aí já não seriam o princípio das dores. A partir da abominação da desolação, vai ter um tempo de tribulação como nunca houve antes. Então, isso é muito, muito forte, né? É muito enfatizado. E Daniel 12, que nós não estudamos ainda, Daniel 12, versículo 11, quando Daniel está perguntando umas coisas finais, como é que vai ser isso, ele queria entender, o mensageiro falou com ele que desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, em Daniel 11, o anjo, né, o mensageiro, ele marca a abominação assim, desde essa época até o fim da tribulação, tem tantos dias. Então, isso tudo mostra assim, que esse acontecimento ele é central, que é uma coisa importante, e então nós precisamos dar atenção a isso. Agora aqui eu quero acho que eu vou ler rapidinho, Mateus 24, 15, vamos só fazer um rápido paralelo. Só vou citar esses textos e fazer, é muito interessante, por isso que nós temos 4 evangelhos, porque você compara, às vezes parece muito semelhante, Mateus e Marcos são muito semelhantes na maneira de abordar as coisas, mas às vezes tem uma pequena diferença e completa alguns fatos. Então, por exemplo, Mateus 24, 15, que já citei, ele fala assim, quando vocês virem que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Isso parece que até a gramática, quem entende de grego, de línguas originais, diz que em Mateus é um pronome impessoal. Então, a abominação é uma coisa, parece, de acordo com Mateus. Então, quando a abominação estiver no lugar santo, então vocês têm que fugir.
Aí nós temos Marcos 13, é muito parecido, mas tem uma diferencinha significativa, que diz o seguinte, Marcos 13, 14, quando virdes a abominação que causa assolação, situada no lugar onde não deve estar. Marcos não fala no lugar santo, mas onde que é o lugar que não deve estar? No santuário, no Santíssimo. Só que esse situado no lugar onde não deve estar, outra vez, isso quem estuda a língua original, fala que é um pronome pessoal. É como se fosse uma pessoa. Abominação que causa desolação é como se fosse uma pessoa que está onde não deve estar. E aí faz muita ligação com o 2 Tessalonicenses 2, que fala que ele vai se assentar no trono de Deus como se ele fosse o próprio Deus. Ok? Então, aqui nós temos dois relatos, um parece que indicando, pode ser que ele coloque uma coisa, como um porco, ou uma imagem de um deus, uma coisa assim, né? Uma coisa, um objeto, mas parece que é ele próprio, que isso não aconteceu com o Antíoco. Agora, lembre então, nós não estamos tendo tempo para ler assim, todo o contexto, mas em Mateus e Marcos, Jesus fala da abominação da desolação, e fala assim, olha, prestem atenção. Quando vocês virem a abominação da desolação, seja uma coisa, seja uma pessoa, então isso é um sinal. Vocês precisam fugir, porque vocês não vão ter tempo, virá uma tribulação terrível. E se ele está falando de fugir, então parece que indica que a perseguição, ou a destruição, a tribulação que vem, parece que é localizado, porque dá para fugir, dá para ir para outros lugares. E eu depois, em outra aula, eu explico, algumas pessoas têm uma explicação para isso, né? Como que isso pode ser que aconteça. Mas, enfim, na verdade, eu só quero fazer um paralelo agora com Lucas. Então, lembrem, quando vocês virem a abominação, vocês têm que fugir. E aí, orem para que não seja no inverno, vocês não têm tempo para buscar nada em casa e tal. Então, agora vamos ver o que fala em Lucas. Lucas não fala da abominação. Então, o que Lucas fala? Mas ele descreve uma coisa em termos muito parecidos. Lucas 21. Versículo 20. Lucas 21, 20. Quando virdes... E olha assim, que o texto anterior é muito parecido com Mateus e Marcos, né? Vai ter reino contra reino, vocês vão ser perseguidos, né? Eu vou dar a boca a vocês para dar testemunho, né? Vocês vão dar testemunho em todas as nações e tal. Então, tudo isso tá igual nos três evangelhos. Em Mateus e Marcos fala assim da abominação. Em Lucas, versículo 20, fala... Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabereis que é chegada a sua desolação. Então ele não fala abominação, mas ele fala, quando vocês virem Jerusalém cercada por exércitos, vocês vão saber que vem a desolação. Mas o que causa desolação? Abominação. Vai ter destruição também dos exércitos. Mas aí ele fala a mesma coisa que fala em Mateus e Marcos. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, saiam, os que estiverem nos campos, não entrem nela. Dias de vingança, aí fala a respeito das grávidas, então é muito semelhante. Então, aqui eu coloquei número 2 aqui, que esse ato central tem algo a ver. Eu não sei decifrar essas coisas, estou só colocando alguns aspectos que são importantes para a gente associar. Então, esse ato central, esse ato que indica que começou a tribulação, esse ato que tem a ver com esse último rei que vai se levantar contra Deus e que vai profanar o santuário, que vai interromper os sacrifícios, como que isso vai acontecer, o que vai ser isso, não sabemos exatamente. Mas
Mateus e Marcos, que falam da abominação, Lucas fala a mesma coisa antes e depois, só que em vez de falar abominação, ele fala de Jerusalém ser cercada por exércitos. Agora, na sequência, versículo 24, Lucas 21, 24, fala: cairão ao fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se completem. Aí já parece que Jesus está falando do ano 70, quando Jerusalém foi destruída e os judeus foram espalhados pelas nações. Percebe como tem muito mistério e as profecias falavam de acontecimentos que se cumpririam na história, mas que apontavam para outra coisa mais adiante. Então, por isso que nós precisamos andar muito perto do Senhor e pedir que Ele revele os mistérios, porque tem muitas coisas que a gente não consegue explicar exatamente. Mas, então, isso é um ponto nas palavras de Jesus, ok? Segundo Tessalonicenses 2, nós não vamos ler, já li em outras aulas, uma grande apostasia. É interessante lá que Paulo fala, assim, ele está falando com a igreja, uma igreja, essa foi uma das primeiras, a primeira e segunda Tessalonicenses foram provavelmente as primeiras cartas que Paulo escreveu. Então, é mais no início do ministério dele, a igreja ainda era uma igreja, vamos dizer assim, recém-convertida, né? Há pouco tempo tinha sido fundado por Paulo, e Paulo já estava falando com eles sobre o anticristo. Inclusive, nesse capítulo 2 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, ele fala assim: vocês não lembram que quando eu estive com vocês, ou seja, quando ele estava pregando o evangelho e eles estavam se convertendo, Paulo já estava falando sobre isso. Lembra que eu falei com vocês sobre isso? Então, os tessalonicenses estavam ouvindo uma doutrina, um ensinamento estranho de que Jesus já tinha vindo. E Paulo falou assim: não pense assim. A segunda vinda, e olha como isso é importante para entendimento do arrebatamento. Ele fala assim, o aparecimento, ele não chama segunda vinda. Ele fala assim, o aparecimento de Jesus e a nossa reunião com ele, que é o arrebatamento. Então, Jesus não vai voltar e nem vai nos arrebatar enquanto antes não houver uma grande apostasia. A palavra real é assim, é um tipo de uma rebelião. E, na verdade, essa rebelião tem a ver de dentro da igreja, sim, mas tem a ver com o Salmo 2, que fala que todos os reis da terra vão se revoltar contra Deus e vão dizer: nós não queremos mais Deus. Então, lembra como estamos afirmando que o anticristo é aquele que vai dar expressão máxima a essa afronta contra Deus, a essa exaltação. Agora, isso tem a ver com os reinos deste mundo, mas tem a ver com correntes dentro da igreja. Então, isso é muito sério. Então, vai haver uma grande apostasia, uma afronta máxima contra Deus. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque no texto de 2 Tessalonicenses 2, que não usa a expressão abominação da desolação, mas fala que o anticristo, esse homem do pecado, fala assim que ele é o filho da destruição ou da desolação. Então, assim como Lucas não fala da abominação da desolação, ele está falando sobre algo que vai trazer desolação. Então, em Tessalonicenses 2, está falando sobre uma atitude do anticristo, do homem do pecado, do mistério da iniquidade, que vai causar essa abominação. Então, está muito relacionado com isso. E o que é exatamente que ele fala? Que ele vai se assentar no trono de Deus como se ele fosse o próprio Deus. Parece que a abominação que Jesus falou vai ter algo ou alguém no lugar santo. Isso pode ser literal, como já disse, pode ser um templo? Pode. Mas isso pode ser de uma forma mais ampla.
Então, precisamos entender essa grande abominação. O que é uma abominação maior do que o homem querer tomar o lugar de Deus? O que é uma abominação maior do que Lúcifer, o maior e mais glorioso dos anjos, assim como o homem é o máximo da criação de Deus, querendo tomar o lugar de Deus? Essa é a grande abominação. Vai iniciar uma grande guerra final. Que guerra final que é essa? Vai ter uma guerra final de todas as nações contra Jerusalém. Mas a grande guerra final é a guerra entre os seguidores de Deus e os seguidores da serpente, os filhos da serpente, semente da serpente. Essa grande guerra é aquela que fala em todas as visões de Daniel. O pequeno chifre vai fazer guerra contra os santos. Em Daniel 8, ele vai fazer guerra contra os santos. Em Daniel 9, nós vamos falar sobre isso depois. Não é uma coisa impressionante? Daniel estava vivendo numa época de esperança. E eu espero que você entenda o que eu vou dizer agora, porque nós temos um grande movimento, eu vejo, entre o povo de Deus, de que a gente não deveria nem ouvir certas coisas. Não vamos ficar ouvindo sobre a pandemia. Eu concordo, a gente não deve ficar focando só nas coisas ruins. Mas você quer ver 2 livros que falam sobre muita coisa ruim? Daniel e Apocalipse, e Mateus 24, e Lucas 21. Esses capítulos falam sobre muita coisa ruim. Então, a salvação, a proteção para você, para mim, não é a gente não ficar sabendo. Deus revelou para Daniel que muita coisa ruim aconteceria. Deus, coitadinho de Daniel, ele tem mais de 80 anos. Ele está vivendo no fim de um período de cativeiro. Ele tinha que pensar só na coisa boa, que eles seriam restaurados para a terra deles, que Ciro ia dar, né? Nessa época, Ciro já tinha dado o decreto dele, permitindo que o povo voltasse. Então, Deus não enche a cabeça de Daniel, ele nem vai ver essas coisas na vida dele, mas não, Deus queria revelar para Daniel e para os que leriam depois, e para nós que vivemos hoje, para os discípulos de Jesus que vieram perguntar para ele, Deus quer revelar quais são as coisas que virão. Nós não podemos ser despreparados, nós não podemos ignorar os fatos, nós não podemos ficar numa bolha, nós não podemos ficar fora da realidade. Temos sim que colocar nossa esperança em Deus, mas você pode ver as notícias e colocar sua esperança em Deus. Você pode ler as profecias do anticristo e entender, nós vamos falar mais sobre isso nas próximas aulas, como que nós devemos ter uma atitude em relação a essas profecias. Que jeito? Lucas mesmo, Jesus fala, quando vocês virem essas coisas acontecerem, Lucas 21, 31, assim, quando virdes estas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Versículo 28, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Então, existe algo, Jesus, ele falou, né, chamado discurso do Monte das Oliveiras, ou do cenáculo, em João 14, 15, 16, Jesus não foi falando com os discípulos, eu vou embora, mas não se preocupe, vai estar tudo bem. Sim, ele consolou, ele falou, o Consolador vem, vocês vão fazer obras maiores, mas ele falou, vocês vão ser perseguidos, o mundo não vai entender vocês vão ser odiados, vocês vão passar por uma dor de parto, depois que passar, vocês não vão lembrar da dor mais, mas tem de bom ânimo porque eu estou com vocês. Então, a preparação para o tempo do fim envolve você encarar, envolve você enxergar.
E envolve você não associar os acontecimentos do fim com os outros, né? Eu já falei sobre isso em outra aula. Quem é da direita acha que os bandidos, né, os maus na história são os da esquerda. E os da esquerda acham que os maus são os da direita. E os evangélicos acham que são os católicos. E os católicos acham que são os evangélicos. E vai assim. Nós sempre colocamos os outros como os maus. Mas não devemos fazer isso. Nós não devemos colocar como se fosse apenas algo que vem, que envolve os outros. Nós podemos ser enganados, nós podemos ser presas, então vamos prestar muita atenção. Não vai ser tão simples como identificar que o governo do anticristo é da China ou dos islâmicos ou, sei lá, de alguma ala que não é nossa. Não é assim. Então, vai iniciar uma grande guerra final. Vai ter uma guerra, essa guerra que eu estou falando é a guerra da perseguição, é a guerra que fala em Daniel. Nós vamos ter outra aula mais específica sobre isso. E, em último lugar, nós não tivemos tempo hoje para ver isso, mas nós vamos continuar falando desse assunto. Que outro lugar no livro de Apocalipse, que outro simbolismo o livro de Apocalipse fala sobre abominação? Apocalipse 17, que fala sobre o mistério Babilônia, sobre uma mulher montada na besta, a besta que é o sistema de todos os governos, que vai ter um representante no final, que é o pequeno chifre, mas tem uma mulher montada em cima dessa besta. E é chamado mistério Babilônia. Todas as abominações estão nela. Então, isso aí é um assunto que fica para outra vez a gente pesquisar um pouquinho mais, a gente sondar um pouco mais. Eu não tenho as respostas exatamente a isso, o que é. Durante alguns anos, durante séculos, os protestantes achavam que Babilônia era a Igreja Católica. Depois tinha uma época que, para os evangélicos que estavam entendendo algumas coisas a mais sobre a igreja, a pureza da igreja, eram todas as igrejas protestantes também, eram filhas de Babilônia, faziam parte. Mas é interessante que Apocalipse 17 e 18, que falam muito sobre essa mulher, sobre a queda de Babilônia, parece que não faz uma associação tão forte com religiosidade. Eu creio que está incluído, mas precisamos entender, porque essa mulher tem uma meretriz e ela tem um cálice cheio de abominações. Então, alguma coisa tem a ver também com esses acontecimentos finais. Senhor Deus, nós terminamos essa aula com muitas perguntas, mas as perguntas às vezes são mais saudáveis para nós do que se nós achássemos que já estávamos entendendo tudo. Senhor, que o Senhor possa revelar para nós esses princípios, o mistério da iniquidade que já opera, esse mistério Babilônia, a guerra que já existe, ainda não no seu confronto final. Tantas coisas que podem ser ligadas a esse ato central, a esse acontecimento central, que vai desencadear muitas outras coisas no fim. Senhor, nós confessamos, ainda não sabemos. O Senhor revelou tanta coisa para Daniel e no fim Daniel falou assim: eu não estou entendendo quase nada. Então, Senhor, nós também estamos nessa posição, não entendemos. Nós temos algumas coisas à nossa mão, nós podemos colocar diante de Ti a ligação com esses vários fatores. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor prepare um povo que realmente possa enfrentar esses últimos acontecimentos do jeito que o Senhor deseja. Queremos entender o que o Senhor queria que Daniel
e as outras pessoas naquela época pudessem fazer diante dessas revelações. Que o Senhor nos ensine hoje, que possamos ter um coração ainda mais aguçado e mais interessado em conhecer a Ti, para que nós estejamos preparados. Não queremos ter essa curiosidade ou essa tendência humana de colocar tudo dentro de um mapa, de um gráfico e entender todas as coisas. Queremos realmente entender como nós podemos estar perto de Ti, protegidos e preparados para essa grande guerra final. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.